Preparem-se para um episódio especial dos 100 milissegundos. E iremos fazer uma introdução um pouquinho diferente, em forma de homenagem à nossa convidada. Ela é uma verdadeira joia da cultura brasileira, uma artista multifacetada, sambista, cantora, atriz e intérprete. Além disso, ela também é uma acadêmica e pesquisadora dedicada à nossa música, ao canto e à nossa ancestralidade. Ela trilhou seu caminho como uma artista independente, enfrentando desafios e construindo sua carreira com solidez e maestria. Estamos diante de uma mulher admirável, dona de uma voz única e, acima de tudo, apaixonada pela música. Alguém que contribui diariamente com a cultura brasileira e leva nossas canções mundo afora. Vamos desfrutar de uma conversa com reflexões sobre sua trajetória, o impacto da internet na indústria da música e na sua carreira e, claro, um pouquinho de samba e boemia. Bem-vinda, Fabiana Cosa, e obrigado por espalhar seu axé no nosso projeto. Olá, sou o Fábio Almeida, estamos começando aqui mais um episódio do 100 milissegundos, projeto da Gamned, que se propôs aí a refletir sobre as transformações digitais que a gente teve na última década. E hoje um programa aqui, olha, especialíssimo, estou aqui, preciso controlar minha ansiedade e a minha naturalidade aqui para poder conduzir esse papo. Estamos recebendo aqui Fabiana Cosa, uma grande artista brasileira. Então a gente vai ter um papo aqui com a elegância do samba, né, e a nobreza da cultura brasileira aqui. Obrigado, Fabiana, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Fábio. E topar bater esse papo com a gente. É um prazer estar aqui. Por mim, a gente conversaria de samba aqui, né? Há muito tempo. Sim, mas vamos focar aqui no tema, né, do projeto, que é justamente refletir sobre o impacto, né, que a tecnologia teve sobre todas as profissões, né? E a gente não está no meio, né? A gente vive essa revolução tecnológica aí já há algumas décadas, mas acho que nos últimos 10 anos isso acelerou muito, principalmente com a massificação do celular, da internet, né? E da nosso uso de redes sociais, né? Que é uma loucura, né? E aí, para começar, queria te perguntar assim, sobre a sua perspectiva, né, como artista, uma artista independente também, né, que gerencia a sua carreira. O seu olhar sobre... Você lançou seu primeiro disco em 2004, que ainda não se tinha as redes sociais, era uma outra forma de divulgação, tinha muita figura das gravadoras, das rádios, né? Como é que foi esse processo, como é que foi pensado lá atrás, em 2004, né? Uma estratégia de lançamento e como se pensa hoje, né? Depois de tanto avanço da tecnologia. Olha, Fábio, eu acho que a gente continua pensando em como fazer, porque essas coisas não estão dadas, ou seja, a tecnologia, eu acho que, sobretudo, eu posso falar em meu nome, mas possivelmente essa fala também repercute de alguma forma para outros amigos do ramo da música, do teatro, enfim, pessoas com quem eu venho também trocando a respeito desse grande mistério que é para nós essas novas tecnologias, sobretudo as redes sociais, nestes tempos de hoje, nos tempos de 2020, né? Mas se eu retornar quase 25 anos, sim, né, que é quando eu lanço o meu primeiro trabalho, era completamente diferente. Eu também sou uma artista que começa num momento de transição, sim, de quebra da indústria fonográfica e de abertura para um mercado dos independentes. Isso sempre existiu, porém, da forma como ele acontece, dos anos final da década de 90 para 2000, né? De fato, isso marca um outro momento da indústria fonográfica ao qual eu me insiro. Então, como é que era fazer disco, né? Eu que não fui uma artista que teve uma relação com a indústria fonográfica no sentido de ser uma contratada, de ser uma artista de gravadora, nada disso, e também não fui procurar esse caminho. Tá, não foi uma escolha. Não, né? Foi uma escolha minha, tá, né? Eu tive até um convite, uma possibilidade, mas naquele momento, se eu olhasse ao redor, o que existia
era a realidade, a força estava exatamente nessa ação conjunta dos artistas, porque nunca foi independente no sentido do individualizado, né? Mas foi independente de um esquema de trabalho estabelecido pelo mainstream. Isso sim, então nós estávamos à parte disso. Então, eu venho um pouco com essa geração que consegue descobrir de que maneira que, se coletivizando, a gente ia produzir. Tá. Então, eu fui conhecendo os músicos, né, que foram se tornando meus parceiros, eu fui conhecendo desde pessoas, sei lá, figurinista, artista gráfico, produtor, e fui meio que me coletivizando, meio percebendo, sempre sendo um pouco a cabeça da história. Porque se teve uma coisa que eu nunca abdiquei nesses 25 anos de carreira, e isso sempre tive muito claro, muito, né, estabelecido para mim, é de que a música era o que precisava ser privilegiada, valorizada e está em primeiro plano. Então, pela música, ou por essa música que eu venho defendendo, tudo precisava estar atrelado, né? E ser satisfatório, mas para que essa música saltasse. Então, Fábio, assim, eu lembro que no começo você tinha ainda um papel muito forte dos assessores de imprensa e já dos RPs. Das gravadoras. Né? Mas você tinha essa coisa do assessor de imprensa, eu lembro muito bem, porque eu nunca tive um assessor de imprensa. Então, quando você não tem, você se lembra, porque ao redor tem as pessoas que contratavam assessores de imprensa, relações públicas, né? Eu tive, acho que uma vez, e muito especificamente para um trabalho. Porque para um artista independente, isso também era um custo que estava fora do orçamento. Sim. Né? Ou era uma parceria. Ou era uma parceria, ou era algo que você precisava dispor, né, de extra, enfim. E eu nunca fui uma artista patrocinada, a não ser pela minha própria fonte, pelas minhas fontes, que eram, num começo de carreira, pelo jornalismo, que eu fui levando as duas carreiras, e depois, pelo trabalho como cantora mesmo, assim, cantava muito, cantei, né, eu brinco na minha casa, assim, as pessoas, os amigos, né, eu falo, olha, então, essa mesa eu cantei, este quadro eu cantei, esta água, essa garrafa d'água eu cantei. Então, Fábio, nesse primeiro momento, eu acho que era isso. A minha estrutura era uma estrutura mínima, e ela estava muito focada a possibilidade de realizar a produção musical, né? E a produção de show, né? Consequentemente, lança o disco, tem que lançar o show. Depois, quando a gente vira ali final de 2010 para cá, que a gente começa assim, você pode até me corrigir, porque acho que você tem essas datas melhor do que eu, mas assim, Orkut... Sim. O MySpace, não tinha uma coisa assim, MySpace? O Facebook surge ali 2009, 2010, com mais força. Com mais força. O Orkut vai morrendo ali no final no final da década dos 2000 e vai, né? Isso. Mas aí a gente já tem muito essa coisa da música digital, das pessoas baixarem, né, na internet. Tudo, isso. Né? Eu, na verdade, eu fui entrando nessa coisa dessa era digital, dos streamings, meio que por sabe aquela onda que cresce e você tá no pior lugar, assim, ou você tá num lugar não devido dentro do mar, e aí tem a quebração, você é levado junto até a beira da praia. Eu fui meio que levada por um mercado que modificou. Sim, muito rapidamente. Muito rapidamente, né? Quando eu comecei, a gente tinha uma despedida do LP para o CD. Então, a grande coisa era fazer CD. Depois veio o DVD. Então, e aí acho que tem uma coisa importante nisso, que foi a pirataria, né? Que aí ajudou também a acelerar uma ruptura na indústria, né? Como era antes da mídia física. Né? Porque no fundo, essa regra de mercado, quem dita são as majors. Porque a mim não atingiu, por exemplo. Eu nunca tive meu disco pirateado. Aliás, a gente agradecia quando as pessoas pirateavam, porque era uma maneira de chegar, porque era uma maneira de viralizar. Hoje que tem nas redes sociais. Exatamente, era pirataria, né? Entendeu? E isso continua acontecendo. Né? Quer dizer, de uma forma ou de outra, mas
para uma artista emergente, para uma artista ainda que estava colocando seu nome no mercado, a gente não ganha com isso. No fundo, assim, pelo menos, se você pensa numa produção que é pequena, eu acho que tudo isso ainda é muito nebuloso no nosso mercado. Assim, por exemplo, o tanto que se arrecada dessas vendagens de streaming, o tanto que os artistas recebem, seja direitos conexos, seja direito de compositor e tudo mais, o tanto que esses escritórios efetivamente conseguem fazer essa repartição de uma forma ainda não é transparente. Exatamente, não é. Tá aí, enfim, tem 2 grandes jornais de São Paulo que fizeram matérias a respeito dos escritórios de arrecadação, Sim. enfim. Mas, então, isso tudo pra gente era muito... Isso pra mim era uma grande... Bom, pirataria acontece, sei lá, com o Roberto Carlos, entendeu? Sim. Isso pode ser, de fato, isso possa dar uma baixa, possa dar um desfalque no balanço da Major. Mas para quem está na outra batalha... Para quem está na outra batalha, isso era uma forma da gente poder ganhar mundo, né? E ter o disco físico, né, era uma coisa de também... Era um cartão de visita do trabalho, né? Então você fazia um show num bar e tinha ali o disco físico para as pessoas ali, né? Eu acho que tem esse viés que você está apontando que é efetivo, as pessoas levam o seu trabalho para casa delas, né? Nesse período que a gente está falando, colocam no carro. Hoje os carros nem vêm mais com nem tem, né, o CD player e tal. Mas você... Era o cartão de visitas porque você apresentava às pessoas o seu trabalho no show e depois elas levavam um pedacinho dessa música ou desse momento que elas assistiram. E para nós, assim, para mim, artista, tem uma outra coisa. Eu cresci com LP, né? Sim, nós crescemos. Nós crescemos com LP. Então, o LP é uma pequena obra de arte, né? Porque você tem ali uma série de elementos que compõem e que falam criam uma linguagem a respeito de quem se apresenta. Então você tem a capa, tem uma história sendo contada, tem uma história que está sendo contada. Então aí você tem uma coisa que para mim assim é super importante, você saber quem tocou no disco, quem fez o arranjo do disco, né? Quem que fez a foto dessa capa, quem desenhou a capa, quem, entende? Quem que trabalha nos bastidores com você. A gente perdeu isso, né? E isso a gente perdeu por quê? Porque no streaming isso não tem validade. Até tem a ficha técnica ali, mas não é todo mundo que vai olhar. Não é todo mundo que coloca também. Então, não é completo. Já começa daí, não é todo mundo. A gente coloca. Eu tô falando porque a Nenê, minha produtora, tá aqui, assim, a gente coloca obrigatoriamente, né? Mas as pessoas... mudou o foco. Até porque música hoje, eu acho que a música hoje, ela tem um apelo visual que não era o que acontecia quando eu comecei. Você não tinha necessariamente essa enxurrada, até eu acho que o desenvolvimento das tecnologias de vídeo e de mas hoje não era pautado por isso tá necessariamente. Visual, tem que ter o vídeo, né? Exatamente. Você tinha o clipe. Sim. Você tinha o clipe. Mas era uma outra linguagem. MTV e tudo mais. Você tinha isso quando eu fui, né, correndo o mundo aí. Mas era uma outra coisa. Hoje não. Se a gente não tem... Eu ainda... eu tô correndo para poder me adaptar a esse novo momento. Por exemplo, agora falando 2023, né? Por quê? Porque você tem uma linguagem que se estabelece nessas redes sociais. E a pandemia também é um marco de uma transformação bastante radical de consumo das formas de produção, né? E que pegou a gente completamente desprevenido, porque ninguém estava esperando que nunca mais, que não ia fazer show, né? Então essa coisa, ou seja, olha que curto tempo que a gente está falando, né? A gente está falando do final dos anos 2000 para 2023, quer dizer, uma coisa de 20 anos, né, Fábio? De história não é nada, né? Em termos de história não é nada. Então, por isso que eu digo assim, eu acho que a gente ainda está... A gente está em construção. Talvez daqui 50 anos a gente vai conseguir olhar para isso e entender que
que situação foi essa, né? O que aconteceu e tudo mais. Já tem gente estudando isso nas universidades, obviamente, mas é tudo muito fresco ainda. Sim. E a gente está no processo. A gente está no processo. Por exemplo, você sair de um release, eu mesma sempre escrevi os meus releases, né? Como jornalista, enfim, também por uma questão de uma equipe que era mínima. Então eu sempre escrevi. Como jornalista, como uma figura que estudou a técnica jornalística, de escrita, trabalhei em redação e tudo mais, eu fui percebendo que, assim, cada vez mais os jornalistas, por uma série de motivos, iam lendo de forma sintetizada. Então, é aquela história, joga tudo no primeiro parágrafo, né? Onde, como, porquê. Sim. E informações, porque também tem uma outra coisa, Fábio, a figura do crítico musical foi perdendo espaço. Sim. Tem tudo isso. Não são só os mecanismos, só as ferramentas de trabalho, né? Mas você tinha, se na década de 70 a gente tinha o que a gente falava assim de matérias de fôlego, né? Sim, matérias de fôlego, enormes, matérias, sei lá, você tinha a revista Realidade na década de 70, né? Você tinha o Pasquim, você tinha, enfim. E você tinha também os cadernos de cultura dos jornais, que eram cadernos esperados no final de semana, né? Para a gente decidir a programação. Para você decidir a programação, e você tinha críticas imensas sobre o trabalho dos artistas, entrevistas de fôlego e tudo mais. Isso daí foi perdendo espaço. Isso foi, na verdade, virando uma outra coisa, né? Então, tem essa coisa também da maneira como você vai comunicar o seu trabalho. Sim. E essa transformação aconteceu num período de tempo muito curto. Se eu começo mandando release para a redação, e já um release mais curtinho, quer dizer, não era um release de 2 páginas, mas de 1 página, hoje tem que mandar um short. E olha que quando eu comecei, eu lembro assim de isso a gente chegou a fazer, mandar para o jornalista não só o CD, mas mandar um kit com alguma coisa que era charmosa. Que era o trabalho justamente das relações públicas ali, de fazer a divulgação, assessoria. Exatamente, eu trabalhei em assessoria de imprensa, até de uma empresa, enfim, conhecida de tintas. E eu me lembro que quando tinha lançamento do produto, uma vez a assessoria onde eu trabalhava pensou uma cesta de frutas super colorida, porque tinha um novo catálogo de tintas, que era assim, o suprassumo do mercado. Então, assim, as pessoas recebiam os jornalistas que escreviam a respeito disso, porque também tem isso. Então você tinha os jornalistas que eram especialistas, vamos dizer. Ou se não eram especialistas, eles eram indicados para fazer determinada coisa, né? E isso acabou. Assim, então eu acho que também tem essa mudança que a gente está... né? Bom, hoje, como é que eu, né, assim, que às vezes eu me sinto um pouco... de outro período, assim, sabe? Bem antigo, bem jurássico. Como é que eu sobrevivi, né? Eu que não sou dessa geração que pega o celular e que é super prático e que já entende como é que corta a foto, enfim, como é que eu sobrevivo há 25 anos? Eu volto na minha fala inicial. Porque o meu objetivo é sempre fazer a música acontecer, né? Agora, só voltando um pouquinho no tempo, porque assim, acho que é interessante isso que você falou sobre como tinha a figura do crítico, né, do jornal, né, dessa mídia tradicional que a gente fala. Tem uma história, se me corrija se eu contar a história errada, que é quando você começou no Alto Borogodó, cantar na noite ali, que tinha as noites de segunda-feira, que você ficou um período que não estava enchendo tanto e passou a encher quando o Luiz Nassif fez uma crítica no jornal e apontou, e aí aquilo, eu frequentava essa época e era um negócio, você tinha dia a gente estava sempre muito juntos, né? A gente não conseguia ficar e tinha dia que não conseguia entrar, né? Numa segunda-feira lá, e teve um período, né? E assim, hoje isso muda, né? Hoje, porque aí assim, hoje tem a rede social que pode viralizar de uma outra forma, pode ser um influencer que vai lá e posta, mas também não necessariamente é garantia
de sucesso, né? De que vá acontecer, né? É bem importante isso que você está falando, porque no fundo, isso me puxou uma experiência que eu tive agora há pouco tempo. Teve aniversário do Samba da Vela, Sim. comunidade do Samba da Sim. Vela, né, que a gente conhece, que é uma das mais importantes de São Paulo. Existe uma coisa, Fábio, que eu acho que a gente nunca vai mudar, porque é do humano, que é a comunicação. Sim. A comunicação entre nós, Sim. não através de, Sim. através do celular, através do computador, não, mas Sim. isso aqui que a gente está fazendo. Sim. E aí, se tem uma coisa que o humano jamais vai abandonar, é a fofoca. Sim. Eu estou falando da fofoca no melhor sentido, que é o boca a boca. Então, por exemplo, eu acho que essa fidelização de plateia, de público, a gente, graças a Deus, tem lotado os teatros já faz bastante tempo e tudo mais, quer dizer, anuncia um trabalho e as pessoas vão ao teatro numa época que você tem uma oferta absurda de coisas, seja pela internet, porque às vezes você pode ficar hoje em dia assistindo uma live, na pandemia isso, né, foi direto, mas hoje em dia ainda acontece, né, porque esse sistema híbrido acho que veio um pouco para ficar. Mas eu acho que isso é insubstituível. O contato humano e essa fidelização pela opinião, pela sua opinião. É isso, né? Que eu ia comentar. Que você fala assim, olha... Alguém que você confia, fala, isso. Pô, eu fui em tal lugar, o lugar é maravilhoso, você vai querer ir, Você né? vai. Então, por exemplo, como é que você vai no restaurante? Você não vai pedir a comida. Quer dizer, você pode pedir. Mas o prazer de você falar assim, olha, Fabiana, eu descobri um restaurante que tem essa comida, é maravilhoso. Eu vou querer ir. Sim. Eu vou querer conhecer o restaurante, porque existem experiências que elas não são experiências tecnológicas, elas são experiências do sensorial. E o sensorial, nada disputa com isso. Nada disputa com você ir a uma exposição de arte daquele cara que você estudou no livro de arte, de repente você está diante de um quadro do Van Gogh. Isso eu me lembro, porque quando eu estava em turnê fora do país, e eu cheguei no Musée d'Orsay, em Paris, e eu vi o quadro mais famoso do Van Gogh, e eu comecei a chorar. A arte tem esse poder. Então, né? isso eu acho, e é importante a gente trabalhar a nossa sensibilidade para a gente não se perder, para a gente não esquecer como é bom poder olhar no outro, nos olhos do outro, conversar e dar risada, e sentir um frio na barriga quando o seu artista, quando deu o terceiro sinal, e você tá ansioso para ver aquele show, e o seu artista aparece na plateia, e você aparece no palco, você fala, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo, né? Energia, e tem uma energia do público, né, de estar todo mundo ali para aquilo, né? Exatamente. Tem uma energia que... Essa experiência é importante. E puxando disso, assim, acho que eu tinha até separado, eu gosto muito dessa frase, e depois eu li numa entrevista que você citou essa frase também, que é uma frase do Ferreira Goulart, a arte só existe porque a vida só não basta, né? E aí eu ia citar essa frase para falar da pandemia, né? Assim, a gente passou um período que a arte foi muito atacada, né? Assim, né? Por um governo que felizmente já foi. E na pandemia, assim, muita gente sobreviveu dentro de casa, né? Com toda aquela, por conta da música, por conta da arte, né? Por conta de consumir, e o consumo aumentou, né? Mas, por outro lado, os artistas sofreram muito, né? Principalmente os músicos, né? Sim. De você não ter... E talvez foi a última parte, né? A voltar presencial, né? Como é que foi esse período, assim, né? Imagino, né? Difícil para todo mundo, mas, assim, isso teve algum ponto de mais criação ou menos criação? Mudou seu olhar em relação ao seu próprio trabalho mesmo, assim? Eu fiquei muito silenciosa num primeiro momento e muito perdida, porque rapidamente as pessoas rapidamente não, mas eu acho que quando todo mundo entendeu que não ia mesmo sair de casa, que não ia mesmo encontrar com os amigos, que não ia ter show, que não ia para o teatro, eu acho que aí as pessoas, né, sobretudo quem estava mais ligado à tecnologia e tudo mais, foram criando esquemas para que a coisa pudesse sobreviver de alguma forma.
Eu não me adaptei às lives, eu não queria fazer. Aliás, fizemos pouquíssimas, né? Eu acho que de 2 anos eu fiz 4 lives, se foi isso. Quer dizer, eu fiz uma sequência de lives onde eu fiquei em Minas Gerais, eu fiquei sozinha durante um tempo lá. Eu fiz uma sequência com um amigo violonista que ficava distante de mim, num lugar aberto, em prol de instituições que estavam arrecadando roupas, material de limpeza, dinheiro para famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Então, eu fazia isso para chamar as pessoas para que elas pudessem contribuir de alguma maneira. Fiz acho que um mês e meio. Depois parei. Eu fiquei muito reclusa, Fábio, mas porque eu também fui, obviamente, como a maioria das pessoas, me entristecendo absolutamente com tudo que estava acontecendo. Eu perdi algumas pessoas próximas, gente muito querida, e eu não tinha vontade de cantar. Eu tive um período que eu não tive vontade de cantar. Não tem romantismo esse período. Não, não assim, tem, né? não foi um período bom. Não. Eu não achei. Eu tenho colegas, amigas que conseguiram fazer desse momento, assim, foi uma forma que elas encontraram também de lidar, superar, né? e de lidar com isso. Mas eu estava no meio do mato, então eu acho que o contato com a natureza para mim foi muito benéfico, porque eu não fiquei presa dentro de um apartamento, Sim. né? Eu estava exatamente no meio da natureza. Então ali eu pude também ficar em contato com um lado que eu prezo muito, que é a minha espiritualidade, né? E de certa forma eu consegui emanar, né, pensamentos, energias, rezas, porque eu fazia as minhas rezas diariamente, sozinha, para as pessoas que precisavam. Pensava no planeta, pensava na sociedade, pensava nos amigos, na família. Então para mim não foi um período de muita criatividade no sentido de produção. Porém, eu comecei a gravar o dos Santos, que é o disco que eu soltei em 2020, imagina, eu soltei em 2020 em setembro, porque eu comecei a gravar em 2019. E aí eu parei por conta da pandemia. Mas, diante das notícias, diante de toda aquela desgraça que a gente estava vivendo, esse que é um disco extremamente ligado ao sagrado afro-indígena brasileiro, ele poderia também ter a sua função, o seu papel de movimento meu na direção das pessoas. Então, quando foi junho para julho de 2020, eu voltei para São Paulo num esquema super, assim, de tentar o máximo de segurança possível para que eu pudesse terminar a gravação. Então aí os músicos já tinham gravado, né? E precisava colocar voz na maioria das coisas. Aí sim eu fui para o estúdio com todos os protocolos de segurança e gravei, terminei de gravar. Aí a gente soltou, né, o primeiro single em julho, se não me engano, ou agosto. E aquilo foi quase que revolucionário, porque continua sendo, Fábio. O que eu escuto, o que eu recebi de mensagens, a Nenê também, de gratidão, porque as pessoas ouviam aquelas canções num momento de muita tristeza, de perdas, enfim, de dores as mais variadas, né, e intensas, e enfim. E as pessoas escreviam porque estavam chorando, escreviam porque estavam num leito de hospital com outra pessoa, escreviam porque estavam não sei aonde, amigos. Eu fiz um mestrado na área da saúde, então eu tenho vários colegas que trabalharam, inclusive, na linha de frente de Covid. O disco acabou virando um alento, um abraço. Então você veja, eu não estava tão criativa, quer dizer, eu posso dizer assim, em termos de, eu não ficava fazendo live, eu não ficava postando coisas todos os dias, eu não tinha essa... Não estava produzindo, Eu não estava produzindo esse material cotidiano, diário, vamos dizer, né? Mas quando eu decidi
eu decidi sempre pela música, né? Eu falei, não, eu preciso, talvez essa música possa de alguma forma acalentar as pessoas, ser um abraço, o meu abraço, o abraço que eu não consigo dar. E certamente fica marcado, né? Porque é um disco que também é lembrado, pois isso me ajudou no momento. Então, e aí né? sabe o que aconteceu? Trazendo para o nosso assunto também de tecnologia, foi o disco em que eu explodi de streamings. Eu cheguei a 1 milhão de streamings. Sem nenhuma propaganda, Sem nenhuma a não divulgação. ser ter colocado, né, em todas a distribuição que foi em todas as plataformas digitais. Aí sim, eu sou uma pessoa, como boa capricorniana, eu vou preservando as minhas amizades, as pessoas desde o início e tal. Então tem alguns jornalistas que recebem uma ligação minha, diretamente. E é uma ligação que não é para fazer propaganda nenhuma, mas é só para dizer, sei lá, Serginho, eu vou soltar um disco, eu queria que você ouvisse. Você quer, Fabi, me manda. Então, isso são 4 ou 5 pessoas que são esses críticos, que são essas figuras. Eles receberam. E aí, né? Ajuda também. Não, né? E aí eu tive, na verdade, eu tive capa de alguns jornais e tal, não só em São Paulo, Minas, o Correio Brasiliense deu uma página, tal, se não me engano. Mas o que isso o que isso diz para a Fabiana? Que é mais, às vezes, para mim, Fábio, do que até para as pessoas. De que eu continuo no lugar que eu acredito desde sempre, que é com a música, que é buscando uma música sempre que tenha uma excelência, porque é uma música esmerada, cuidada, pensada, com conceito, papapá. Agora, de fato, eu fiquei bastante surpresa como a temática e como as canções, como esse trabalho atingiu as pessoas de uma forma... imagina, eu estava me sentindo o Roberto Carlos de saia, assim, entendeu? Porque eu falei assim, gente, 1 milhão é o máximo, né? Legal. Mas aí tem uma outra questão. Porque o streaming, você tem a possibilidade de comprar uma faixa. Sim. Você não precisa ouvir tudo. Sim. Que é uma outra forma. Eu tenho dificuldade com isso. Eu não faço. Que é justamente uma pergunta que eu tinha deixado, assim, pode fazer. Dessa coisa da, assim, todo o seu trabalho, assim, é tudo muito pensado, né? Assim, acho que você tem um cuidado imenso, assim, com o tema, né, do disco, com a ordem das faixas, com os compositores. Todos os seus discos contam uma história, né? E hoje, aí o que você falou do LP, né? Tinha aquela coisa, né? Do físico, do CD. Hoje, assim, o modo de consumo mudou. As pessoas escutam uma faixa, né? 2. Ou escuta dentro de uma playlist e não... Na hora de pensar um trabalho, assim, é mais difícil ou você segue... Não, assim, você segue a sua fala inicial, assim, é a música que eu vou privilegiar e eu vou continuar na história, mas na hora de divulgar também tem essa dificuldade, né? Eu acho que claro que tem coisas que a gente vai se adaptando a estes tempos, às tecnologias, mas eu volto a dizer, o que eu faço é música. Então, se eu faço música, eu tenho um pensamento sobre aquilo que eu faço, porque isso é a minha vida, né? Eu tenho um compromisso também. Sim. Com isso, que não é só o meu compromisso com o público, mas é o meu compromisso com os compositores, com as compositoras, com as musicistas, músicos que estão comigo, a equipe, quer dizer, e sempre colocar um trabalho na rua, Fábio, eu acho que é obrigatoriamente um posicionamento sobre o seu momento e sobre o que você defende e o que você não defende. Por exemplo, respondendo bem objetivamente a sua questão, eu estou lançando um novo disco no final desse ano. É um disco que tem uma parte da obra inédita do Ney Lopes. Maravilha. Quer dizer, para eu fazer isso, eu não posso fazer. Isso não se resume a uma faixa. Com certeza. Isso é impossível. Talvez eu pudesse lançar, que vai acontecer, porque é um disco que vai ser lançado pela Biscoito Fino e a gente está acompanhando também, a gente está observando o que está acontecendo. Sim. Então, quer dizer, a gente lança um single antes, mas veja bem, a escolha do single, ela já é um pensamento sobre o disco.
Porque eu posso lançar a faixa que vai ser lançada, que tem uma participação e que vai falar, vai colocar ali uma questão do samba e da negritude muito proeminente, muito urgente, ou eu posso soltar uma faixa mais romântica. Sim. São escolhas ali. São escolhas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Então, quando eu soltei, por exemplo, do Santos, para mim, se eu fizesse um resumo do que é esse disco para mim, ele era, naquele momento pandêmico, para além das questões espirituais, que eu declaradamente sou uma pessoa de candomblé, as pessoas sabem disso, eu falo isso com muito orgulho e tal, ele era também num momento em que nós artistas também estávamos sendo tão atacados, tanto quanto o povo brasileiro foi, ele era o meu protesto antirracista. Ele era a minha fala, né, de dizer, olha, nós existimos porque outros existiram antes de nós e nós continuaremos a existir. E a única forma da gente fazer isso é junto. E olha como essas religiões de matriz afro-indígenas vêm ensinando isso pra gente há tanto tempo. Sim. Então era um pouco isso que está por trás desse disco, né? E o próximo, né? Bom, cantar Ney Lopes também já é dizer cantar. De que lugar que você está. Não é? Que com lugar certeza. Que você está, com quem você deseja estar, o que faz a tua cabeça, o que influencia você, quais são os princípios, né? Eu estou do lado de, além de um dos maiores compositores brasileiros, do lado de um grande pensador da música na diáspora, um ativista, né? Um homem recentemente reconhecido doutor honoris causa por algumas universidades, né? Enfim, um defensor do samba, mas dessa música negra produzida no Brasil. Né? Então, quer dizer, eu estou desse lado. Eu quero estar com essas pessoas. Eu quero continuar com essa gente que eu me sinto pertencente. Eu estou falando de um lugar, né? E aí eu percebo assim, aí você pode falar, poxa, Fabiana, mas como é que faz isso para ganhar engajamento, né? Eu acho que eu não vou engajar ninguém. Honestamente, Fábio, o que eu acho que eu vou é continuar podendo trazer, convidar as pessoas a ouvirem a música que eu produzo de uma forma amorosa, de uma forma a tentar entender um pouco o que é essa arte negra do Brasil, do samba, né? Do samba e dos seus braços, né? Do samba do jongo, do coco, do maracatu, enfim, e valorizando isso. É isso que eu sei fazer. É claro que a tecnologia, e aí eu acho que tem um papo importante também, quer dizer, quem são esses profissionais, né, que hoje vêm trabalhar com a gente? Que a gente estava conversando um pouquinho fora do ar. É muita gente jovem, porque eles têm o domínio desta técnica. Da linguagem, da estética, linguagem, né? Da linguagem. Se você, por exemplo, não é o Twitter, eu tenho o Twitter. No início, eu uso muito pouco, inclusive. Eu não entendia muito essa plataforma e hoje praticamente não uso, sobretudo depois dos últimos acontecimentos, sim. Né? Eu não tenho usado. Mas era muito difícil para uma jornalista, para uma pessoa que está acostumada com textos mais densos, escrever 100 e poucas palavras, 140 caracteres. Agora depois aumentou para 280. Isso. Porém, por um outro lado, era um exercício de síntese muito interessante. Sim. Né? Sim. Não deixa de ser. Então, eu não sou uma figura que descarta tudo, que fala é péssimo. Não acho isso. Mas acho que às vezes tem uma adaptação mais lenta do que a gente gostaria, né? E a gente precisa também ficar atento, porque eu não acho que é toda rede social que vai servir para mim. Não, isso é perfeito. Você não precisa estar em todas. Eu não preciso estar em, por exemplo, as pessoas falam, eu tenho uns amigos jornalistas. Uma vez eu fui almoçar na casa de um querido. O Dani falava assim para mim: você tem que ter o TikTok. Vamos criar um TikTok agora. Eu falei, eu não vou ficar dançando. Porque eu achava que era só porque era isso que ganhava engajamento. Né? As pessoas, o TikTok, eu tenho que mostrar um pedaço do corpo, não sei o que. Eu não sou essa pessoa. Então eu falava para ele assim, não vamos abrir TikTok nenhum. E aí o que eu comecei a fazer?
De vez em quando eu posto uns vídeos bastante cavaquinho. desavergonhados, assim, tocando um pedacinho de cavaquinho, que é o que eu gosto, instrumento que eu adoro, descobri que eu adoro cavaquinho. Eu estudo um pouquinho. Isso aí começou a atrair um outro público para mim. Sim. Que é gente que gosta de música, que é gente que acha curioso. Sim. Poxa, a Fabiana 25 tá tocando um cavaquinho. E eu acho até que pode ser encorajador, porque como eu não toco bem cavaquinho, pode encorajar quem não toca. Não, mas toca bem, sim. Tá bonito. É que eu acho... É um momento de descanso para mim, Sim. né? De descanso das minhas atividades outras, né? Que eu faço outras coisas fora do palco, ter um doutorado aí caminhando e tal. Mas é um momento prazeroso e que eu faço com muito carinho, posto nas redes sociais, lembro uns refrões de samba que a gente gosta de cantar o quê? Junto. Sim. E aí eu percebo que as pessoas acham legal. Não, e assim, e você pode um outro público pode te descobrir ali dentro. E né? você sabe que Despretensiosamente. isso tem acontecido, Fábio, porque tem umas pessoas que eu vejo lá que curtem, às vezes eu vou dando uma olhada. Eu nunca vi essas pessoas, por exemplo, no Instagram. Sim, que é um público que te segue já há mais tempo. É muito interessante. Não, assim, o TikTok tem uma particularidade que tem um algoritmo poderosíssimo, né? Então, se a pessoa está acostumada a assistir músicos ali tocando, ele vai te recomendar o seu também, e se a pessoa assistir você inteiro, ela vai recomendar várias vezes ali. Então, você tem um poder de viralização ou de alcançar mais gente ali dentro muito grande, né? Muito grande. Pelo menos por enquanto, não sei que daqui a pouco eles mudam o algoritmo, então a gente nunca sabe. Mas é muito interessante. E aí, assim, é encontrar a estética, que nem, se você se sente bem, né, tocando o cavaquinho ali naquela estética, porque assim, acho que hoje tem uma loucura das pessoas, acho que isso se inclui na classe artística, mas acho que em todas as profissões, das pessoas ficarem buscando uma fórmula do sucesso, né? Como é que eu posso engajar, nem assim, me deram um feedback do próprio podcast que eu tinha que fazer um momento de virada, assim, eu falei, cara, mas é corporativo, assim, eu não quero criar polêmica, eu quero só conversar e gerar um conteúdo. E isso já é um conteúdo importante, né? Porque eu acho que tem ali quem vai assistir, né? Eu acho, por exemplo, eu fiz pouco podcasts, mas eu adoro podcast. Geralmente eu participo de podcast sendo entrevistada, né? Então, por exemplo, o pessoal da Rádio Batuta, que pertence ao IMS e tal, tem uns 2, 3 programas, 4 programas lá que eu já participo como pesquisadora e também dei algumas entrevistas. Mas é muito interessante, porque ele institui, de certa forma, a função que o rádio fazia. Sim, quer dizer, não é a mesma função, porque o rádio era ao vivo, tinha tinha uma imprevisibilidade muito grande, né? O podcast a gente edita. Uma pauta, né? Mas existe uma pauta, é isso. Sim. Existe uma conversa. Sim. Eu, por exemplo, escuto podcast quando eu tenho que ir para a universidade, na Unicamp, eu vou ouvindo a estrada inteira uma história, porque eu vou aprendendo também. Eu gosto desses podcasts de história, são fantásticos. Né? Então eu vou ouvindo, você vai aprendendo, né? Agora, eu acho que tudo isso vem somar, né, para que a gente possa ampliar a nossa maneira de comunicação e não reduzir. Não pode reduzir, é isso que eu acho. Então, e tem uma coisa que você mencionou agora que é muito importante, eu acho que a gente tem em mente. A gente é o que a gente é. Isso eu não arredo o meu pé, entendeu, Fábio? Quer dizer, 25 anos de carreira, defendendo, fazendo o que eu fiz, sendo a Fabi, que você conheceu no Ó do Borogodó, que hoje também canta com não sei quem, que não sei o que está aqui, né, o seu lindo coro assinado pelo grande mestre Wilson das Neves. Quer dizer, essas referências são as minhas referências também. Eu não posso esquecer delas, senão não dou um passo. Então, isso tem a ver também com a maneira como eu quero que as pessoas me vejam. Acho que tem uma coisa, foi falado aqui num dos episódios também do podcast por outro convidado, que assim, a gente está num momento muito efêmero, né, de tudo, mas talvez o que viralizou o mês passado a gente já não lembra. Mas trabalho que tem uma consistência, a gente vai lembrar daqui, né? Por isso que a gente, né, o Paulinho da Viola continua tendo relevância, o Cartola, Noel Rosa, né? As suas músicas, o seu disco de 2004 continua
tendo relevância hoje, Primeiro, porque é consistente, né? É isso. Então, acho que talvez a gente vá chegar num momento da sociedade que vamos parar aqui um pouquinho, né? Porque senão fica tudo muito raso. Eu né? acho que essas ondas, elas vão e voltam. Por exemplo, quando eu comecei, então a gente estava se despedindo do LP. Sim. Agora, o LP voltou assim a ser um objeto de desejo Sim. de muita Segmenta, gente. né? Então assim, por exemplo, você tem sebos especializados que vendem LPs raríssimos e essas pessoas continuam vivendo disso e tem elas alguns artistas que estão vivem. lançando, Artistas né? que estão lançando LP, eu, por exemplo, tenho o desejo de lançar um LP do Santos. As pessoas sempre me pedem o do Santos, né? Então, são coisas. Nada é estático, é isso que eu acho que a gente tem que pensar. As coisas não são estáticas e não são. A gente não apaga da história, né? Então, eu acho que a gente precisa transitar de uma forma mais fluida. Sim. Porém, eu insisto, sobretudo para quem está começando carreira, né, os jovens, às vezes até tem gente que pergunta isso para mim. Mas como que você conseguiu, né, enfim, fazer a sua carreira? Bom, primeira coisa eu nunca esqueci de onde eu vim, o que eu sou, quais são os valores que eu tenho. Isso não muda. Isso eu acho que não muda. Porque se você abdicar disso, aí a casa ficou sem uma perna, entendeu? Sim. Em algum momento bate um vento mais forte, Vai cobrar, ela pode né? ficar. E agora, assim, para a gente. Tem 3 perguntinhas aqui para o final. Assim, primeiro, uma que nem estava na pauta, mas eu lembrei agora, que assim, a gente teve uma polêmica muito grande agora com o comercial com Elis Regina e a Maria Rita, né? E acho que, independente de gostar ou não daquilo, acho que suscitou uma discussão muito, muito importante para quem é artista, né? E vai deixar uma obra, né? Uhum. E com a internet, né, que você tem vídeo, né, como é que você enxerga isso, assim, assim, se o artista concordaria hoje ou não, como é que você enxerga isso, assim, da obra que fica e como se usa isso depois, e a gente falando hoje de inteligência artificial, né, de uso da imagem, né, como é que você enxerga isso, assim, você como artista e que tem uma obra, né, que tá aí? Eu fico pensando que hoje, essa história de inteligência artificial, eu tenho amigos que moram na Califórnia, ali pertinho do Vale do Silício, né, onde essas coisas são amplamente São arquitetadas. O que eu acho é que a gente precisa sempre tentar entender o como nós vamos utilizar dessas tecnologias, né? Porque, obviamente, a ciência está aí, em tese, e é isso que a gente trabalha para que ela possa ajudar a gente a viver melhor, né? A viver melhor. E aí, nessa questão da inteligência artificial, o que eu acho é que esbarra numa questão que é muito cara a um bom andamento social, que é a questão da ética. Sim. Então, se a gente não faz bom uso dessas tecnologias, e isso começa a prejudicar grupos socialmente marginalizados, socialmente subalternizados e tudo mais, eu acho que a coisa não está funcionando, né? Sobre o legado, isso é uma coisa muito delicada mesmo, né? Porque a gente tem isso na literatura, a gente tem isso na música, a gente tem isso com grandes intelectuais que deixaram obras imensas, né? Geralmente, esses trabalhos ficam nas mãos de herdeiros mais próximos e tudo mais, né? Eu fico pensando, por exemplo, no meu caso, né? Eu não tenho herdeiros, talvez a minha sobrinha, né? Eu acho que eu gostaria que, por exemplo, o meu trabalho pudesse ser um trabalho. Isso já tem começado a acontecer. Eu tenho dado entrevistas para pessoas que estão fazendo mestrado, estão fazendo pós-graduação, meninos que estão estudando. Eu como personagem. Eu gostaria que as pessoas tivessem um olhar para isso,
não único, exclusivo da Fabiana Cosa, mas entendessem talvez o que eu produzi a partir de um pertencimento ao qual eu me situo, né? E para isso você precisa de fato fazer conexões, né? Sim. Porque um artista não se encerra naquilo que ele cantou necessariamente. Sim. A gente dá entrevista, a gente faz livro, a gente tem uma pós-graduação, ou a gente faz um trabalho assistencialista, ou a gente encampa uma campanha, né? Tem uma coisa que eu acho que eu vou ficar muito orgulhosa, assim, de ter encampado aí sim, a saída desse governo que já nos deixou e tudo mais. Isso, e acho que também, eu sempre, no meu caso, eu acho que eu sempre estive do lado de questões humanitárias. Isso é o que realmente me interessa, Fábio. E eu acho que se a gente perder a humanidade, a gente tem muitos exemplos, né, que acontecem em torno da gente, por exemplo, a gente caminhar numa cidade como São Paulo e passar por muitas pessoas que moram na rua de uma forma como se nada tivesse acontecendo, não deixa de ser uma desumanização, né? Então eu acho que a gente tem que se incomodar, né? Enquanto a gente estiver incomodado, quem não se incomoda tem alguma coisa errada. É isso, então eu acho assim que as tecnologias, a inteligência artificial, a gente tem que olhar com, assim, com olhos... ninguém está fazendo um julgamento de que isso vai ser ruim. Eu acho que, volto a dizer, se a tecnologia vier para ajudar que a gente continue sendo humanizado, se a gente continuar mantendo, ou se a gente mantiver, né, relações humanizadas, eu acho que está tudo certo. Agora, não pode vir para ser apagamento, não pode vir para... a gente tem que estar atento, né? Eu acho que porque tudo é a forma como a gente usa. Agora, é fato que a gente está num momento onde o individualismo, isso trazido por muitas políticas neoliberais e tudo mais, tem pautado não só o mercado, tem pautado as relações. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho que é preocupante. Sim. Né? Isso a gente tem que ficar... essa coisa a gente tem, independente da política, mas a gente vive num mundo polarizado, né? Onde se você gosta do Messi, você tem que odiar o Cristiano Ronaldo. Pois né? Se você gosta de samba, você tem que odiar o rock. Não é assim, então, né? se a tecnologia começa a trabalhar para aprofundar esse tipo de fosso, aí vira uma complicação. Aí não se vive mais, né? Que é essa coisa do algoritmo, né? Que deixa a gente em bolhas e a gente só consome uma perspectiva. Né? E tem pesquisas que mostram que, ao contrário do que talvez há um tempo os mais ingênuos como eu acreditassem, que não, a internet é o lugar em que, se a gente colocar as pautas de amor, de afetividade, tudo vai ser cor-de-rosa, tudo vai ser azul. Não é assim. Não é. A gente já sabe que o ódio as pautas... O ódio engaja, né? O ódio engaja. Então, eu acho que isso realmente a gente precisa ficar bastante atento. Legal. E você, como acadêmica, né, também, né, além de artista, cantora, você usa, como é que você usa hoje? Já experimentou essas inteligências para te auxiliar, essas inteligências artificiais em alguma coisa? Ou ainda tá tateando isso? Não uso isso de jeito nenhum. Morro de medo de ter um trabalho apresentado e correr o risco desse trabalho ser avaliado pelos pares e os pares descobrirem que eu retirei, copiei alguma coisa. Inclusive, por exemplo, na universidade que eu estou, na Unicamp, tem agora uma norma para quem for apresentar dissertação de mestrado ou doutorado, uma norma do comitê, não sei se acho que o comitê de ética está ligado ao comitê de ética, que é exatamente, a gente tem que submeter o trabalho para que seja avaliado nessas eles vão buscar, sim. Tem uma busca. A gente recebeu o Zé Alves, que é da Unicamp aqui, ele explicou. Comentou, porque é para você poder saber se aquele trabalho é original, se ele tem uma assinatura do pesquisador ou se ele é uma cópia. Né? Não, e é desafiador isso, porque eu já vi matérias dizendo que
a própria inteligência artificial também, você coloca lá alguma coisa e ela absorve como se fosse dela. Exatamente. E ela não aponta, assim. Então tem vários desafios. Isso é um lugar absolutamente sem ética, né? Total. Essa coisa de você... E quem inventou? Não é a máquina que inventou, é gente que inventa isso, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa pensar, né? Quais são os valores da gente, né? Sim, o que você valoriza, o que você deixa de valorizar. E isso, Fábio, na minha cabeça, começa nas coisas pequeninas, né? É na educação com seu filho, com a sua filha, o que você vai, né? Por exemplo, às vezes acontece, a criança a criança quando começa, também vai para a escola e tem contato com outras crianças, outras realidades, realidades familiares, de valores e tudo mais, a criança vai passear no mercado, pega uma balinha, leva para casa, né? Passa por pequenas coisas. Passa por pequenas coisas, né? Assim, eu tô falando isso porque... E aí, se você alimenta, então ela vai achar normal você copiar um trabalho. Tá tudo certo. Então, sei lá, vai chegar nisso. Sim. Lá na frente do cara falar assim, não, mas eu também... Até porque eu acho que existe hoje a gente viveu nesses últimos anos e ainda vive com o avanço do conservadorismo no mundo inteiro, a gente vive uma realidade de fake news muito grande, né? Onde o que é mentira passa a ser verdade, né? E onde... a verdade é questionada. Né? E a verdade é questionada. Isso, na verdade, é um lugar de abalo desse lugar da ética, desse lugar da moral e tudo mais. Então, acho que a gente precisa prestar atenção, né? Impacta profundamente na sociedade isso. Completamente, as relações e tudo mais, né? Então isso precisa tomar muito cuidado. Sim. E agora, para a gente finalizar aqui, uma pergunta no campo filosófico, assim, né, da coisa. Vamos ver se eu sei falar. Eu fiz essa pergunta uma vez num papo de bar pro Vanderlei Monteiro, que é um compositor lá do Rio, né, maravilhoso. Gravei escudo do Vanderlei Monteiro. Que legal. Eu adoro ele, assim. Ele falou, eu perguntei para ele se a inspiração era finita. Ele como compositor, né? Você que é uma grande intérprete e lida, né, com compositores e tudo, que você acha que a inspiração ela é finita? Não, eu não acho. Mas eu acho que tem momentos de depressão, assim, momentos em que... Porque ela é absolutamente humanizada. Inspiração não é uma coisa... Você tem momentos em que se sente muito inspirado, tem momentos que você se sente menos inspirado. Eu acho que ela é flutuante, né? A inspiração é flutuante, ela não existe. Eu não sei o que o Vanderlei respondeu, mas eu acho, ele que é um grande compositor, eu não acho que toda a produção, que a produção de um compositor ou de uma compositora, ela se mantenha da mesma forma, porque o que se produz também não é igual. Sim, e o que se vive, né? E o que se vive, porque ela é pautada pelas relações, a inspiração é pautada pelos espaços que você circula, ela é pautada pelo que você lê, mas ela é pautada também pelo que você consegue refletir a respeito de si, a respeito talvez das grandes questões do mundo, né? O que eu faço aqui, por que é que eu escolhi ser cantora e não ser cozinheira, por exemplo. Eu adoraria ser cozinheira, né? A gente perderia uma grande cantora, talvez tivesse uma grande cozinheira. Pois é, essa segunda não garanto, né? Mas eu ia me dedicar para ser uma grande cozinheira. Então eu acho que não, que a inspiração ela é... O Vanderlei, ele foi um pouco mais... Ele falou que pode ser finita, assim, que pode secar a fonte, assim, de repente pode não sair nada, né? Também depende muito de como você vê a vida, né, no dia a dia. Né? Então, acho que sim. Porque foi muito em cima, assim, a gente às vezes vê grandes compositores... A pandemia, por exemplo, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu estava dizendo isso, né, assim, na minha parte. Você não conseguia... Mas eu não achava, Fábio, que tinha se acabado, que a fonte tinha esgotado. Eu achei que fosse um tempo. Eu achei que fosse um momento. Tem uma pergunta que eu queria te fazer. Teve um período na pandemia, né? A gente comentou
E o Ó do Borogodó, que você começou a cantar, e que é um reduto super importante aqui em São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo, mas o Ó do Borogodó é uma casa de samba aqui, de cultura aqui de São Paulo, muito importante, e que durante a pandemia anunciou que ia fechar, porque, né, tava todos os bares fechados, e teve um movimento ali importante que você participou, das redes sociais se movimentarem para poder salvar, né? E a gente fez uma vaquinha ali virtual e conseguiu arrecadar quase 300 mil reais para ele se manter ali mais de um ano, né? Para depois voltar. E hoje, graças a Deus, eu não tenho ido, né? A pandemia aposentou minha boemia, mas eu acompanho e tal, de vez em quando a gente consegue ir. E o bar se recuperou. Como é que você olhou esse movimento das redes sociais se movimentarem, né? Para uma casa de cultura importante de São Paulo e conseguir salvar, né? Então, aí nisso, por exemplo, reside a força da rede social. Sim. Isso é um ponto que eu acho que é muito legal, é muito positivo. Isso começou, foi muito curioso, porque quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste. Somos dois, assim. Né? Aí eu postei um vídeo falando do Ó, eu comecei a chorar. Eu falei, acho que eu vou editar esse vídeo, não vou ficar chorando. Eu falei, não, vou postar sim. Isso virou meio que isso viralizou, foi caminhando, sim. Viralizou de certa forma, né? E aí a Estefânia teve a ideia da gente fazer um vídeo profissional, aí também juntou os amigos e tudo mais, entrevistou vários artistas que trabalham no Ó, que trabalharam. Que passaram por lá, isso. Né? E de fato a gente conseguiu manter, né? O Ó depois conseguiu pagar as dívidas, conseguiu... E reformou, né? Reformou conseguiu... e tudo mais. Então, essa força para uma causa positiva, se a gente tem força para isso, né? Eu acho que a gente pode utilizar e explorar a tecnologia nessa direção. Sim. Né? Isso foi uma coisa... E foi muito bonito de ver. Sim, foi muito bonito. Eu acompanhava todo dia o negócio ali, descendo e tudo. Falei, não, vai chegar. E a gente, você vê, né? Teve uma torcida, sim. Teve uma lembrança, porque todo mundo que frequentou o Ó tem uma lembrança muito afetiva, enorme, querida com aquele lugar, né? A Doniná, né? Teve o quinteto, né, que tocou muito tempo teve lá. A Doniná. A Doniná teve muita gente bacana, assim, né? O Zé Barbeiro, que tá lá com o Luizinho Sete Cordas, tocou lá. Sim, não, assim, uma coisa... Muita gente, eu participei de noites memoráveis, né? Eu acho que, assim, as melhores noites da minha vida de boemia foram no... acho que as minhas também. Teve o Ó do Borogodó como personagem ali, né? Então, um lugar de música muito importante, mas acho que é legal, né? Ter esse papel da rede social. Eu sempre falo que, assim, o Ó do Borogodó, pra mim, ele ocupa um lugar nos anos 2000 que o Beco das Garrafas ocupou lá atrás, no período da Bossa Nova, por exemplo. Sim. Né? Todo mundo passava por ali, né? Você ia para Vila Madalena, passava ali em algum momento. Exatamente. Né? E os músicos que vinham de fora, não só de fora do país, mas de outros estados, passavam pelo Ó. Tocavam em rodas. Eu tive em roda com o Diamandu, com o Penese, com e ali era um Carrasqueira. Era 2 da manhã, entrava a Bete Carvalho, entrava o Fundo de Quintal para poder dar uma canja ali. Foi um momento importante, né, da cultura de São Paulo, né, do samba de São Paulo. Ali, né? Luiz Melodia. Então, eu fico feliz de ter feito parte dessa história. Obrigado, né, por você ter sido o rosto, né, dessa campanha. Que prazer te receber, eu tô super feliz, assim. Eu também, obrigada. Meu filho sempre quer aparecer no final aqui, o João. Participou. Lindo aqui, ele. Como ele chama? João. É João. Você quer falar alguma coisa, João? Quer falar que você acha importante? Pra se inscrever no canal. Pra se inscrever no canal, aí, tá vendo? Eles lembram disso, a gente não lembra. Porque aí já tá dentro dessa, né? E vindo pra cá eu mostrei, dentro do conhecimento dele. Você cantando com o Emicida, né? Que ele adora, né? Você gosta do Emicida? Ele é muito legal, viu? Ele adorava. Muito legal. Legal, com a participação especial aqui do João. Do João, claro, fofo. Fabiana, muito obrigado. Eu que te agradeço, querido. Prazerzão. Obrigado, até a próxima. A gente volta com mais. Um abraço. Obrigada.